Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje o meu convidado é Rodrigo Ramos, psicólogo especializado em atendimento a pessoas com deficiência há mais de 20 anos, aconselhamento familiar e acompanhamento ao mercado de trabalho. Mas antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo. Muito obrigada. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Inês. É um prazer estar aqui novamente. Espero poder contribuir com alguma reflexão para que as famílias consigam compreender um pouco sobre o tema de hoje e entenda quais são as dificuldades e ajude aí a achar recursos, né? É um prazer. Com certeza. Muito obrigada. É o nosso prazer também. Você está sempre aqui, sempre nos ajuda muito com esse bate-papo, nessas reflexões, né, muito importantes. E eu quero te perguntar justamente sobre a pessoa com deficiência na família. Como fica essa dinâmica da família? O que você pode nos dizer sobre isso? É assim, né? Já é notório que todo mundo sabe que quando nasce uma pessoa com deficiência, toda uma expectativa em relação à criança, dos pais, vamos dizer assim, de uma vida normal. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas vamos pensar numa vida normal, que seria crescer, se formar em alguma coisa, talvez trabalhar, talvez namorar, casar. E quando tem uma criança com deficiência intelectual, isso de cara já fica comprometido, né? Porque a pessoa com deficiência intelectual, dependendo do grau da deficiência que ela tiver, vai acarretar prejuízo, déficit durante o período do desenvolvimento e na maturidade. Então, vai ter coisas que dificilmente eles vão conseguir fazer, né? Hoje melhorou bastante, a inclusão ajuda bastante, a estimulação ajuda bastante, mas mesmo assim tem algumas coisas que são difíceis, né, para o acesso. Então, a família muitas vezes tem que elaborar um luto dessa vida aparentemente normal que todo mundo teria, né? Mas o que acontece? Essas pessoas geralmente ficam dentro de uma instituição, são acolhidas, tem assistente social, psicólogo, TO, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. A mãe acaba sendo também amparada, tem reunião, se a mãe está com dúvida, vai lá, tem espaço para discussão. Então, de alguma forma, isso contribui para que a dinâmica e até a elaboração desse luto, o entendimento dessas potencialidades, das dificuldades, auxilia a mãe. Mas tem uns membros da família que eles ficam um pouco de fora desse processo. E é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que são os irmãos. Né? Geralmente, os irmãos, eles não têm esse amparo. E muitas vezes tem uma mãe que necessita de uma atenção muito intensa em relação a essa pessoa com deficiência intelectual, principalmente se ela tiver um grau que a CID-10 considera como severo e profundo. Está mudando isso, eu já dei uma olhada lá, mas vamos ficar com a CID-10 por enquanto, né? Então, quanto mais necessidade de apoio, mais necessidade de apoio da mãe e dos pais. E muitas vezes tem esses irmãos que ficam ali numa situação de meio a mercê à própria sorte deles, eu não gosto de falar desse jeito, mas só para dar uma ilustrada, acaba tendo que disputar um pouco mais de atenção com alguém que necessita de uma atenção muito real e necessária. E não sabem como lidar com isso, né, também. Eles também não têm recursos para lidar com isso, né, Rodrigo? Exato. Mas e a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Eu não quero culpabilizar ninguém. Eu quero lançar luz para a reflexão de como são as relações e como que elas se estabelecem. Eu não quero culpar a mãe, não quero culpar a pessoa com deficiência, não quero culpar o irmão. Eu quero que as pessoas entendam que a família é um sistema e muitas vezes começa a ter ruído. E o que fazer, né? Como que a gente pode refletir para entender isso, os sentimentos dos irmãos. Porque como ajudar essa criança também a lidar com essa situação nova, né? Com esse irmão com deficiência. Eu acho que aí realmente entra o profissional, né? Para poder ajudar, o psicólogo, para ajudar a orientar
não só a família, não só a mãe, como o irmão também, né? Levar esse irmão para ser atendido, para ser orientado. Quer dizer, na verdade, eu acho que é toda a estrutura aí, né? Aí toda a família precisa de uma orientação, né, Rodrigo? Numa escola que eu trabalhei lá em Paulínia, eu escutei de um irmão que ele queria estudar lá, porque tinha um monte de atividade, né? Tinha todo um monte de gente olhando, né? Mas é interessante que eu gostaria de começar a apontar aqui uma coisa importante. O Freud, ele sempre vai falar que o complexo de Édipo é o evento mais importante. E o que seria basicamente o complexo de Édipo, né? A criança vai escolher durante, lá perto dos 5 a 7 anos, um objeto de apego, né, afetivo, que ele vai desenvolver isso. Então, no caso dos rapazes, seriam a mãe, no caso das garotas, seria o pai, e vai fazer uma rivalização com a pessoa do mesmo sexo, mas uma rivalização ambivalente, porque vai rivalizar, mas vai ter amor também, então é um conflito. Basicamente, assim, para a gente não estender muito, porque não é importante. E o Freud foi procurar na Bíblia para entender essa rivalização do irmão. O Freud, lá já em 1900 e alguma coisa, já começou a apontar que um dos processos decorrente ao Édipo era a rivalização entre os irmãos. E ele encontrou no Caim e Abel. E basicamente, o que seria? O Abel era uma pessoa que conseguia fazer as oferendas e Deus se agradava disso, e o Caim começou a nutrir inveja. Então, num ato de extrema de impulso, ele assassina o irmão. Então, o Freud estava descrevendo já essa rivalidade em relação ao irmão. Essa rivalidade ela pode vir por um monte de motivo. Pode ser que os pais estejam com dificuldade de dar afeto de forma igual para todo mundo. Pode ser uma questão de demanda interna que tem que ser simbolizada. Pode ser um monte de coisa disso. Mas com uma criança com deficiência intelectual, essa rivalidade, ela deixa de ter um caráter só simbólico e passa a ter um caráter muito mais real. Por quê? A pessoa com deficiência, até tem um mito da eterna criança, né, que a gente está tentando tirar isso, mas são pessoas que muitas vezes vão ter baixa autonomia na vida. Volto a dizer, principalmente se for a questão ali que a gente falasse de ideia do severo e profundo. Vai sempre precisar de muito apoio para várias situações da vida cotidiana, inclusive banho, muitas vezes. Dificilmente vai ter uma autonomia para passar uma manteiga no pão. Vai ter uma dependência. Escovar os dentes. O banho vai tomar, mas tem que ficar atento se o banho está sendo efetivo. Supervisionar. Então, vai ter sempre uma supervisão constante. Naturalmente, se a gente tem o cognitivo preservado, a gente vai evoluindo, ascendendo na maturidade e vai tendo cada vez mais estratégia, fazendo mais coisas na vida e tendo mais autonomia. A pessoa com deficiência intelectual, geralmente, ela vai estabelecer o máximo dela e não vai desenvolver mais. Você pode estimular, que é importante, você pode entrar... Tem que fazer isso. Desde pequenininho, né? Para começar. Mas tem coisa que talvez não vai fazer. Então, essa criança que não é uma deficiência, não tem deficiência e tem um irmão nessa situação, o que acaba acontecendo? Acaba nutrindo uma rivalidade. Por quê? Porque justamente na cabecinha dela, que também, ou se ele é mais velho, nasceu uma criança que já naturalmente, o mais velho já rivaliza com o mais novo, isso é normal. Né? A gente tem filme, desenho que fala disso. Ou mais novo também, né? Só que acontece o seguinte, com uma pessoa com deficiência, essa pessoa não vai atingir uma maturidade e autonomia. Então, a rivalidade vai continuar se mantendo. E eu vejo dois movimentos importantes. Pode ter mais, mas eu vejo dois movimentos importantes. Ou eu vejo uma rivalização muito grande e até uma mágoa de se distanciar um pouco desse ambiente. Tem um filme que fala disso, O Oitavo Dia, que é sobre um rapaz que tem síndrome de Down, que foge do instituto e vai atrás do irmão. Retrata bem, da irmã, desculpa, retrata bem essa coisa. Ou a pessoa acaba entendendo a dificuldade e acaba tentando ajudar. O ganho secundário é que essa pessoa consegue ter atenção também. Né? Volto a dizer, como psicólogo, eu não fico falando o que está certo e que é errado ou culpabilizando. Estou tentando trazer aqui luz para entender sentimento, movimento, e não entender
assim, achar culpado. Porque também tem uma mãe, um pai, que percebe a fragilidade dessa pessoa com deficiência e precisa cuidar. Acaba tendo um foco muito intenso, né? Assim, a gente vê o cansaço da mãe, muitas vezes, porque precisa de cuidado, muitas vezes, muito intenso. É a solidão, né, da mãe, muitas vezes, né? A solidão da mãe vem porque as pessoas não entendem as nuances daquilo que ela teve que deixar de fazer para a vida para poder cuidar. Sim. Então, as pessoas ficam imaginando que tudo perpassa simplesmente por colocar limite. Uhum. Que a mãe errou porque não pôs limite, a mãe não fez porque não colocou limite. E nem tudo se resolve colocando limite. Tem hora que a gente tem que dar colo. Verdade. E muitas vezes, né, Rodrigo, nós até já conversamos em um vídeo, né, tem um vídeo no canal sobre o limite, né, sobre estabelecer limites e tal. Realmente é um tema bem difícil esse limite, né? E muitas vezes, às vezes, assim, eu percebo isso com meu filho, é muito melhor você, com jeitinho, estabelecer esse limite dentro lá do entendimento dele, do que um confronto, não, você vai fazer e pronto, né? É muito pior esse tipo de tratamento para a criança, né? As pessoas imaginam que tudo se resolve com limite. Às vezes o limite, o que vai resolver não é ele, é o colo, é a atenção, é olhar e fazer um colo. Por quê? Há uma sensação de desamparo da mãe, dessa pessoa com deficiência e do irmão. Uhum. Né? Nós estamos focando hoje aqui na mãe, mas o pai também entra numa situação parecida. Né? Pode ser um dia, um tempo, outra coisa, mas hoje nós estamos falando da mãe, de como que a mãe se sente sozinha também, porque muitas vezes ela fica sendo exigida de todos os lados, e também tem que dar uma resposta que não consegue. Mas também tem uma criança que tem um irmão com deficiência, que também não consegue entender que esse irmão tem deficiência. Então, assim, a gente tem que lembrar de que tem uma criança também que não entende isso. Então, o que o Freud fala que nos transforma como bons pais? É que a gente consiga ajudar os nossos filhos a nomear sentimento, a compreender os próprios processos. Uhum. Né? Antes de só dar limite, também tem que dar recursos para que essa pessoa se consciência, se compreenda. Né? Então, assim, quebrando um pouco o protocolo, quando eu vou conversar com a minha filha mais velha, eu fico esclarecendo a diferença de cada uma, e a questão de idade, e qual que é a necessidade de cada uma de apoio. Para que ela possa construir uma identidade de pai e entender dentro dela que pai que é esse. Por que com a caçula é de um jeito e com a mais velha é de outro? Para que ela possa entender que esse pai, na verdade, ele está tratando de acordo com a competência de cada uma. E ter competência também é bom. Não é ruim. Né? Mas, assim, é uma ideia. Né? Esse é um jeito que eu encontrei. Bom, Rodrigo, eu acho que uma coisa bem bacana, assim, que eu estou percebendo nos grupos, né, que a gente participa, que eu participo, os pais também estão mais envolvidos com o tratamento, com o cuidado com esse filho com deficiência, sabe? Antes a gente não via quase isso, então, hoje é bem bacana ver isso, esses pais que estão se dedicando também à criação, aos cuidados com esse filho com deficiência. Não sei se você tem percebido isso também, que os pais estão mais participativos, né? Eu tenho, e eu acho isso muito bom, porque a gente divide sentimento, dividindo sentimento, a gente pode se comunicar melhor. Né? Não fica uma cobrança, uma exigência só para uma pessoa. Eu gosto muito da ideia da evolução, e nós evoluímos desse jeito. Pai e mãe, né? Não vou entrar aqui nas questões agora de gênero, não se trata disso, não estou excluindo nada, estou falando de pai e mãe, pode ser dois pais, pode ser duas mães, eu não vou entrar nessa questão, não é isso que eu quero, peço desculpa se parece, mas a natureza criou dessa forma, duas pessoas para cuidar dos filhos, para até que esses filhos pudessem ter autonomia e também gerar a própria família, né? Ou poder fazer as coisas. Então, assim, é muito importante essa parceria. E faz muito bem para o casal também entender a carga que cada um carrega. Acho que gera muito mais união. Então, eu fico muito contente quando no consultório o pai quer participar das orientações, quando
numa situação, o pai quer ir lá ver o que está acontecendo e participando, quem tende a ganhar, quem tem que ter uma evolução é a própria criança, seja ela com deficiência ou não. Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que a gente percebe também muitos avós, né? As avós participando muito. Eu acho que hoje, eu não sei, por conta da informação, as pessoas estão buscando também aprender mais, conhecer mais, né? E eu acho que isso só tem a ganhar, né? As crianças com deficiência estão participando mais da família, né? Todas as pessoas que estão cuidando um pouquinho, cada um cuidando um pouquinho, cada um ajudando essa criança a interagir, a ter uma vida social. Eu acho que muita coisa boa tem acontecido nesse sentido. Como que você vê isso em relação à família como um todo? Eu vejo que a luta contra o preconceito, contra a discriminação, ela tem surtido efeito. Também então, as pessoas têm visto a deficiência como ela é, sem o capacitismo, sem aquela coisa do mito da eterna criança, sem aquela coisa da pessoa que não pode responder por ela, né? Então, as pessoas estão aprendendo a entender a deficiência sem tanto mito, sem tanta lenda, sem tanto preconceito. E aí é óbvio que toda família acaba se sentindo melhor para ser incluída. Né? Assim, eu tenho visto mais em shopping, tenho visto mais em lugares comuns, o que eu acho muito bom, porque a sociedade só tende a ganhar com isso. Com certeza. Então, a luta para que essas pessoas possam ter um lugar na sociedade é grande e eu sou favorável a ela. Né? Eu não gosto da ideia de ninguém marginalizado. Eu acho que realmente tem muitos movimentos, tem muita gente se mobilizando para ajudar nessa inclusão, né? Inclusive, essa é a proposta do canal também, para que, na verdade, você veja a pessoa, não uma deficiência dela, veja a pessoa primeiro, né? Você enxergue a pessoa com todas o seu potencial, suas características e com a sua personalidade. E eu acho que isso é muito bacana. Eu gosto da palavra empatia. A gente possa se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo com o outro. Né? E, assim, é gratificante para mim ver pessoas com deficiência, aí não só deficiência intelectual trabalhando, tendo seu lugar na sociedade, podendo partilhar de coisas. Uma vez eu fui num campo de futebol, tinha um rapaz com deficiência visual, e com o radinho no ouvido, comentando com a gente o que estava acontecendo no jogo. E eu achei aquilo tão gostoso, né? Porque quem torce para o time quer uma união. E ali estava todo mundo unido. Né? Então, é muito gostoso de saber que isso está acontecendo. Eu gostaria que as pessoas se atentassem um pouquinho a essa ideia da rivalidade entre os irmãos e como que isso fica para uma criança que tem o cognitivo preservado e tem um irmão com deficiência intelectual. Essas pessoas comecem a entender também que esse irmão, muitas vezes, não tem que ser o irmão perfeito, acolhedor e tudo mais. Ele também tem as dificuldades dele que ele está tendo que lidar. Né? Então, assim, também acolher a pessoa que não tem deficiência. Sim. Né? Eu estou falando em tudo, né? Porque realmente, né? Não é só aquele irmão que não tem deficiência, tem que entender tudo o tempo todo e aceitar tudo. E, né, é isso que você falou, tem que olhar para ele, qual é a necessidade dele também, né? O que ele está precisando entender melhor, o que está precisando conversar mais, levar para um psicólogo, fazer um atendimento em família, né? Que isso ajuda muito também, né, Rodrigo? A família participar. Eu me lembro muito de um filme, não lembro o nome, desculpem, um farmacêutico descobre que o menino está com alguma coisa, e parece que é um câncer. E essa mãe acaba tendo que cuidar muito dessa criança. E um dia o pai fala assim, você já lembrou que você tem outro filho também? E a mãe se dá conta, vai conversar com esse menino. E o menino inicialmente fala assim, não, mas tá tudo bem. E a mãe força um pouco, você é mãe. Você vê, eu estou trabalhando, tenho família e parece que não partilhei. Ali naquele momento há uma união, é isso que eu estou falando. Né? A gente evitar o não diálogo
que a não nomeação de sentimento, que a não nomeação do sofrimento, que vire um tabu e faça distanciamento dentro da família. Eu estou falando só, já apontando uma reflexão de que existe a necessidade também de que outros membros da família sejam acolhidos. Com certeza. Então, quando você fala que os pais estão procurando isso, eu acho ótimo, porque eles também estão entendendo, buscando acolhimento dentro dos consultórios de psicologia e também entendendo os próprios sentimentos. Sim. Falta agora a gente olhar para esse irmão que também necessita e também se sente sozinho. Não, eu acho que é uma reflexão muito importante, né? Porque talvez a mãe, é o que você disse, às vezes olha, acha que está tudo bem, que o irmão está bem, que outro filho que não tem deficiência está bem, está tudo bem com ele, né? Ele não tem uma deficiência, não tem nada que exija uma atenção maior, mas de repente tem várias questões ali que ele está tentando lidar e não está conseguindo sozinho, e essa mãe, por conta até dos cuidados, do tempo que ela precisa dedicar a essa criança com deficiência, talvez não esteja olhando da forma que poderia, né? Não por mal, como você disse, não é criticando ninguém, mas é que realmente, às vezes, é uma coisa que ela acha que está tudo bem e não consegue ver dessa forma. Então, é importantíssima essa reflexão, até para os pais pararem para, né, olhar para, espera aí, deixa eu ver, como é que estão as coisas realmente, ter um outro olhar, né, começar a olhar de uma forma diferente. E aí a gente tem que acolher todo mundo, né? Então, assim, volto a dizer, não estou procurando culpado na minha fala, nem tentando fazer denúncias de incompetência do pai, ou da mãe, da pessoa. Eu estou falando de sentimento, e que a gente tem que ficar atento a isso, né? É só isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa, ou deixar algum recadinho mais para os pais, para os familiares? Fique à vontade. Em posse de algo que for difícil de resolver, procure ajuda, né? O sofrimento, ele é, para algumas coisas, opcional. Tem coisas que fazem parte da vida, não tem como evitar. Mas tem alguns sofrimentos que podem ser evitados, ou podem ser simbolizados, ou podem ser acolhidos. E isso melhorar a vida da gente. Então, procure ajuda, né? Seja numa escola especializada, seja com um profissional, né? Com alguém de confiança, mas procurem ajuda sim, né? E se perceber que um irmão lá, ou a irmã, né, está com algum sofrimento por causa disso, também procure ajuda, ele também merece, né? Assim, volto a dizer, a gente acha que estamos num momento da sociedade que a gente pode pensar na integração, que já foi um tema, inclusive, né? Que é um movimento de dentro para fora. Então, que seja uma sociedade que utilize os recursos para que todo mundo se sinta bem, né? Para que todo mundo possa se desenvolver. Acho que é isso. Muito obrigada, Rodrigo. Como sempre, ajudou muito. Tenho certeza que essa reflexão vai ser muito importante para todos que estão assistindo. Muito obrigada pela sua presença. E quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E fiquem conosco todos os sábados, às 18 horas, postamos vídeos novos. E se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, desse nosso bate-papo, curta, compartilhe com as pessoas que podem se beneficiar dele. Muito obrigada, fiquem com Deus.